Quero começar aqui o nosso bate-papo fazendo uma pergunta para a Helena. Oi, já, gente? Obrigada, amor, por vir. Já chega assim. Helena, você se considera uma influenciadora digital das redes? Eu te considero. Sim. Muito hoje, né? Assim, Helena tem uma abrangência muito bom. Eu sou grata por mulheres como você, que está nas redes sociais para fazer a diferença. Mas, assim como todo o avanço tecnológico, as redes sociais e internet veio para nos beneficiar, talvez seja um dos maiores avanços e benefícios que nós temos nos últimos 20 anos aí, mas também tem sido um causador terrível do fracasso familiar, de confusão entre pessoas, destruição de relacionamentos. O que eu queria que você pudesse nos ajudar. Primeiro, qual é o lugar dessas redes sociais na vida de uma mulher? Aonde estão os limites para que a gente não fique nem além e nem aquém? Porque tem mulheres, ao meu modo de ver, que às vezes ficam aquém, que poderiam fazer o que você faz, por exemplo, inspirando com as suas experiências, com mensagens de Deus, e a gente não aproveita tudo, porque se a igreja acha que fosse mais ousada. Então me fala, como você entende a nossa relação com as redes sociais? Como deveria ser? E aonde estão os perigos, os riscos, onde estariam aí os limites? Bom, tudo bem, meninas? Estou feliz demais de estar aqui de novo, viu? Me sinto em casa. Obrigada pela acolhida de vocês sempre. Bom, em alguns momentos na história, Mônica, nós nos ausentamos de alguns lugares de influência. Demonizamos as coisas, então, por isso, nos retiramos. E quando a gente se retira, a gente deixa o lugar vago para Satanás ocupar, né? Então, por exemplo, nós nos retiramos da cultura e das artes, por demonizar as artes. E hoje, muitas vezes, a gente tem que tolerar todo tipo de impiedade, perversão, sendo propagados através da cultura e da arte, porque nós abandonamos esse posto. Aconteceu também com a televisão. Muitas vezes a gente demonizou, principalmente algumas doutrinas, e nos anos 80, a televisão é do diabo. Então, retiramos a televisão de casa, não produzimos conteúdo para a televisão, e hoje nós temos que pagar milhões para ter uma expressão e uma linguagem através da televisão. E nós temos que aprender com os nossos erros e não cometer os mesmos erros. Então, a tecnologia em si, ela não é o problema. Ela é como um bisturi. O médico cura para rasgar, curar, tratar, extirpar um câncer, ou eu posso cortar uma jugular e matar uma pessoa com bisturi. A maneira como a gente vai usar a ferramenta é que determina se ela vai ser uma bênção ou vai ser uma maldição. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a tecnologia, as redes sociais e a comunicação através dessa nova forma de comunicação, ela não é o problema é a maneira como a gente usa ou deixa de usar, né? Agora, então, é importante a gente saber que é importante a gente se comunicar e usar esse meio para se comunicar. A igreja não pode se ausentar e perder uma linguagem tão poderosa para comunicar o reino de Deus, né? Ok. Entendido isso, a gente tem que... vamos comparar com a comida, né? Eu escolho o que eu ponho no meu prato, para eu morrer ou para eu viver, né? Eu posso me entochar de doce, é o que eu gosto, mas aquilo vai me causar dano. A longo prazo, aquilo vai me matar, vai me deixar diabético, uma série de outros problemas, né? Da mesma maneira, a nossa relação com as redes. Eu não vou seguir pessoas que causam dano a mim. Vamos trazer um exemplo simples assim. Se quando você entra nas suas redes sociais, você fica infeliz com a sua própria vida, porque você se compara com a vida da outra, né? Então é hora de você deixar de seguir. É hora de você filtrar o que você vai ver.
para o seu próprio bem. Se você não está dando conta de lidar com o aparente sucesso da outra pessoa, você não vai lá agredir aquela pessoa. Porque ela não tem nada com isso, entendeu? O problema está com a maneira como você está vivendo, né? Então, às vezes, as pessoas elas se tornam, através da rede, muito agressivas ou muito contaminadas, porque elas estão cheias de inveja, de comparação, e elas começam a colocar aquilo no prato. Quando pensa que não, aquilo virou revolta, aquilo virou insatisfação, aquilo virou agressividade. Não é nada sobre o outro, é sobre aquilo que está acontecendo dentro de você. E você vai lá na rede do outro vomitar a sua frustração, né? Tem mãe que... Casos dramáticos, Mônica. Gente está morrendo porque está no celular. Mães estão... Uma mãe, o bebê morreu afogado. Porque a mãe estava no Facebook, no celular, né? E quando deu falta do neném, cadê o neném? Boiando na piscina. Quer dizer, a gente tem hora. Você não acorda e vai para a rede social. Você acorda e vai para diante do trono de Deus. Entendeu? Então, assim, são as escolhas que a gente faz, né? Eu posso começar o café da manhã com um banquete, proteínas, frutas, tudo na medida certa, ou eu posso beber 1 litro de Coca-Cola. Você não começa o seu dia. Então, a gente tem que buscar equilíbrio, né? Assim como a gente cuida da alimentação, assim como a gente cuida do nosso próprio corpo, assim como a gente tem que tomar banho todo dia, assim como a gente tem que escovar os dentes, disciplinas, a gente também tem que se impor, disciplinas espirituais. Eu preciso ter tempo para ler a Bíblia, eu preciso ter tempo de ter olho no olho, eu preciso sentar ao redor da mesa sem nenhuma tecnologia em volta, porque ali está acontecendo um relacionamento real, verdadeiro, e eu também preciso de interagir com as pessoas através das redes sociais. Em relação a isso que você falou, ano passado nós falamos sobre esse assunto também e colocamos até essa questão que você citou, esse exemplo. Mas não sei se você consegue ver como eu, de um ano para cá, isso cresceu, essa questão da gente depender da rede social, da mídia, né, do celular. Você pensa assim também, você acha, um ano que nós falamos desse assunto aqui, e como que isso cresceu, e entre as mulheres também. Eu me vejo, às vezes, esses dias, estava comentando com a Mônica, que meu marido chamou minha atenção. Você precisa colocar limites no WhatsApp, né? Aí, porque não dá para você ficar o tempo todo. E a minha família agora aumentou, então eu tenho outras coisas a fazer. A gente tem que tomar decisões. Por exemplo, eu saí de todos os meus grupos de WhatsApp. Eu saí. Por quê? Porque tem algo mais importante acontecendo aqui, dentro da minha casa. Entendeu? Então, eu comuniquei a todos os meus grupos de WhatsApp e falei, gente, eu amo vocês, mas não dá para eu ficar aqui interagindo, e outras coisas mais importantes. Vocês têm meu número, se vocês precisarem de mim, façam contato comigo. Eu só mantive o grupo dos meus pais e irmãos, né? E dos meus tios, família maior, porque se eu sair de lá vai dar tanto pau. Eles vão falar assim, lá, agora... A famosa? Tô metida. Entendeu? Então eu vou lá e fico lá, mas assim, eu não me prendo ao que está acontecendo lá. De vez em quando eu apareço, oi, amo vocês, tchau. Entendeu? Então, mas eu fiz isso como uma medida protetiva. Chegava tudo quanto é informação através do WhatsApp, tudo quanto é informação. Não bastasse as lutas que eu já estou vivendo aqui dentro da minha casa, ainda a luta do outro começava a me afetar. A minha fé foi desfalecendo. Eu falei, peraí. O diabo está usando isso aqui para minar a minha fé, a minha esperança e a minha força. Então eu vou largar o celular, vou largar os grupos e vou voltar para a Bíblia. E eu vou alimentar o meu espírito, porque eu estou alimentando só a minha alma, as minhas emoções, a minha mente, e eu não estou alimentando o meu espírito, né? Então, a gente toma decisões. Mi, assim, muitos casamentos acontecem a partir das redes sociais. Pessoas que se conhecem ali. Tem alguém aqui que casou a partir... Olha aí, o tanto... Menino, o quê? Achei que eu ia ver só 1, 2, né? E eu espero que o seu casamento esteja sendo uma bênção, né? Eu normalmente não é o caminho, eu penso, melhor a gente conhecer a pessoa face a face do que por trás de uma tela. Mas você está vendo aí, né? Tem pessoas que se dão bem, eu conheço pessoas que se conheceram a princípio assim, e depois seguiram um processo de conhecer pessoalmente e tal, vim feliz. Mas, o fato é que eu conheço inúmeros casamentos que foram destruídos
por conta das redes sociais. Como a gente se prevenir como mulher, como prevenir o nosso casamento para não deixar que um contato errado, uma conversa fiada lá, que cuidado que a gente tem que ter? Fala aqui para nós, como você pensa? Como você estaria aconselhando a tua filha, né? Se ela, olha filha, cuidado nisso daqui, com relação ao casamento. Enfim, né, se você vai aconselhar uma filha, é diferente também do conselho para a gente, vamos falar mulheres até mesmo casadas. Eu vejo de uma forma bem simples, eu não vou encontrar um amigo que eu não vejo há muito tempo, um ex-namorado que você não vê há muito tempo no shopping e falar assim, ei, vamos ali naquele quartinho nós dois para a gente conversar? Não faz sentido isso é inapropriado, né? É algo errado. E a gente tem que entender que nessas conversinhas de WhatsApp, de redes sociais, é exatamente isso que eu estou fazendo com ele. Conversando com ele sozinha em um quarto. Tanto que é chamado de um chat room. É um quarto de conversa. Está entendendo? Então, a gente não brinca com essa linha, mas era um amigo meu de infância. De novo, eu não vou chamar um amigo meu de infância para ir para um lugar só nós dois ficar conversando entre um homem e uma mulher. Então, a maioria das vezes, quando mais tarde acontecem as situações, né, os adultérios, ou caem em pecado, foi por anular e ignorar um conselho tão simples como esse, que a gente pensa assim, ai, que exagero, eu não acho que é um chat room, eu não acho que é um quarto. E a Bíblia diz, aquele que pensa está de pé, que pensa, a gente às vezes acha, a gente pensa que a gente está de pé, mas que está forte, e na verdade Satanás ele já sabe o que ele está tramando. Ei, né, diz a Bíblia, a serpente é a mais inteligente, esperta, astuta de todos os outros animais. Ele começou a conversa com a mulher e ali destruiu a vida dela. Então, assim, nós precisamos tomar esse cuidado. Eu estou aqui conversando com um homem que não é o meu esposo. Então, não cabe. Se a esposa dele estiver no chat, tudo bem. Se ela não está no chat, eu não tenho que estar conversando com homem nenhum, em nenhum quarto de conversa no qual meu esposo não está presente. É errado e ponto final. Isso pode terminar em problema. Se não terminou, eu acho que é um exagero, porque não aconteceu isso comigo. É a graça e misericórdia de Deus em sua vida. Mas para que brincar com fogo, se você pode se queimar em um momento de dificuldade? É isso aí, é isso aí. Bom, excelente essa questão. É muito importante isso, queridos. Vem um homem que você não conhece, ou que você conhece, começa a curtir muitas suas fotos, fotos que você está sozinha, isso já eu acho meio esquisito. Né? A gente tem que tomar cuidado. Então, para você a mesma coisa. Você, principalmente você, mulher casada, não tem que sair curtindo foto de homens que está lá tirando, né? Falou alguma coisa, postou, ou tá, mas curte uma aqui, outra. Agora, se você sabe disso, o cara está curtindo um monte de fotos suas, você já tem que ficar de olho. Não estou gostando disso. Essa semana mesmo, um cara colocou lá, curtiu uma foto minha, não lembro, no Instagram, como colocou o coração. Eu falei, mas não sei nem quem é essa pessoa, quem que é? Né? Não tinha nada a ver. Aí passou uns dias, ele manda um recadinho. Oi, linda mulher. Pof, bloqueado na hora. Oi, linda mulher. Não sei quem que é a pessoa. Então, assim, não quem tem... ama, bloqueia. É isso aí. Não tem, eu não penso duas vezes, né? Nem que eu bloqueei, eu não quero que ele me veja mais. Não é o tipo de pessoa que eu quero que tenha contato. Ele tinha que pelo menos ter me respeitado, né? E não ter invadido essa privacidade. Lá no chat, no particular, oi, linda mulher. E tem mulheres que não tem. Ai, obrigada. Coração, né? Então, assim, chamando o diabo. Você está chamando o diabo. Vem em mim. Vem em mim. É mais ou menos isso. São pequenas coisas, queridos, que a gente tem que estar atento, né? Senha, marido e mulher. Tem que ter, Glaucia, senha no computador? Tem que marido e mulher, não. O microfone ali? A senha é totalmente dispensável quando há confiança. Então, o acesso tem que ser liberado, né? Então, não há sentido senha para que a gente tenha segurança de alguém acessar. Mas entre o casal e entre os filhos também, né, tem que ser liberado, não tem sentido. Entre os filhos também. Você Entre tem os que ter filhos também. acesso. Entre os filhos não rola não, gente. Isso. Bom, porque outro dia invadiram uma conversa minha e do João. Mãe, se a gente é casado. A gente é casado. Não fala, não vi. Tem que justificar para os filhos as conversas que eu estou tendo com o pai deles.
É isso, os filhos, falando do acesso dos pais, né? As conversas dos filhos, de vez em quando. Mãe, você precisa acordar. O seu filho pode estar sendo enredado pelas redes sociais sem você perceber. Quantos filhos que se perderam nas redes sociais lá dentro da casa? Eu costumo falar essa parábola da dracma perdida. As mulheres estão perdendo seus valores dentro de casa, os filhos se perdem. Diante dos seus olhos. Porque você nunca se preocupou falando, dá aqui o celular. O seu filho precisa disso, isso é proteção. Eu tenho feito um trabalho com crianças de 6 a 14 anos. Quarta-feira é o dia que eu faço isso. Falando sobre isso para as crianças, né? Porque hoje as crianças estão desnudadas diante do mundo todo, né? Então, o que era para você se protege para caminhar, para a escola, que é um ambiente um pouco mais privado, mas diante do mundo inteiro, que é a internet, a criança se desnuda. Ela tira a roupa para fazer uma selfie, para colocar nas redes sociais. Então, isso tem acontecido de uma forma, porque é a maneira como essa geração tem lidado, né, com a sexualidade, que não é mais intimidade, é extimidade, é a intimidade externa. Ela exterioriza a sua intimidade, não faz distinção entre o público e o privado, o que é só dela, né, o que vai pertencer a alguém. Então, você fala com crianças de 6 anos e elas ficam olhando assim, como admiradas desse conceito, que muitas, porque dentro de casa não tem esse cuidado das próprias mães, né? E muitas crianças estão reféns. A pornografia na rede mais baixa, Deep Web, olha, rende milhões. Né? Então, a gente não sabe o assédio que nossos filhos estão sofrendo com relação a essa privacidade que a gente dá, deles terem o direito a ficarem entrando nos sites. Olha, eu descobri cada coisa, porque eu acompanho... A minha filha não tem senha, né? Meus filhos não têm senha. E eu descobri cada coisa. É extremamente perigoso. E como eles são vulneráveis. Então, quem vai cuidar? A função de zelar, cuidar é nossa. Né? Até estou fazendo propaganda aqui, porque essa é a nossa visão. Família educa, escola ensina. Então, a família educa. Que hora? Desde sempre. Né? A gente vai levar de manhã, ao levantar, ao sentar, andando sentado à mesa, como a Deus falou que momento. deveria ser. Sim. E aí, se a gente não coloca a sã doutrina, né, dentro de todos os momentos, ao levantar, ao caminhar, outros vão passar essa outra doutrina para os nossos filhos, que é a doutrina dessa liberalidade, né, do seu próprio corpo, das suas emoções, dos seus sentimentos, até dos seus projetos. Então, hoje, eu não sei se me fiz entender, né, mas a senha, eu e meu marido, nós temos a mesma senha. Meus filhos não têm acesso à minha senha, mas dos meus filhos, né, eles não têm oportunidade nenhuma de viver essa privacidade, né, perigosa. Sim. Lá em casa eu tenho 2 meninos também e o Vitor vai fazer 13 anos. Mamãe, por que eu ainda não tenho Instagram? Por que eu ainda não tenho Facebook? A minha classe, os amigos têm. E esses dias ele bem chateadinho porque combinaram um cinema pelo Instagram e ele ficou fora. Então, a gente tem que trabalhar essas coisas. Eu acho que é um preço que a gente paga, né? Para você poder ensinar o porquê não tem, né? Quais os perigos, apesar dele ter uma cabecinha boa, mas a gente procura ensinar que é um sacrifício que a gente faz para manter uma vida pura, mesmo de criança, né? E ainda dentro desse assunto, né, das redes sociais, a gente tem visto também um grande número alto nessa questão dos divórcios por conta da pornografia pelas redes sociais, né? A gente tem números aí altíssimos de 56% dos divórcios tem por causa pornografia. 35% das brasileiras acessam o maior site pornográfico e 57% das mulheres têm acesso a sites pornográficos levantado no último mês.
Então, isso também é algo que, infelizmente, tem acabado com os casamentos. Tem o lado bom das redes sociais, mas tem esse lado ruim também que tem causado destruições dentro das casas. Eu queria saber de vocês, como vocês têm visto isso? Micheline, você que é brasileira, mas tem uma vida, vive lá e também é americana, né? Eu não sei, eu não sei se existe uma diferença grande por conta dos países, mas isso tem crescido muito no meio das mulheres. Antes era comum a questão da pornografia, do acesso, né, dessa questão a nível dos homens. Hoje, a nível das mulheres, tem crescido absurdamente. Das mulheres terem essa necessidade. Eu não sei se é carência dentro de casa, marido, se aquilo mesmo que você já colocou aqui, uma falta de um pai lá atrás no passado. Mas como você vê isso hoje? Né? Você vivendo e tendo essa consciência dos dois lugares onde você vive. Nos Estados Unidos, não ia funcionar, né, gente? Nos Estados Unidos também isso tem crescido, apesar que lá eu trato e dou terapia para muitas brasileiras também. E a gente vê que isso cresceu assim, de uma forma enorme entre as mulheres, que realmente antes era só mais os homens, né? E eu creio que isso é uma perda de identidade, uma perda da mulher saber aquilo que ela foi criada para ser, porque a mulher, ela não é tão facilmente levada pelos olhos como o homem, entende? Então eu vejo isso mais como uma perda de identidade e dela querer se igualar até mesmo em uma forma de vingança, por saber que os homens estão se suprindo. Geralmente, quando a gente fala de homem que optam por esse caminho, por quê? Porque são homens frios, que muitas vezes ele pensa, para ter o carinho da mulher, para rolar aquilo, eu vou ter que pedir perdão pelo que eu fiz de manhã, vou ter que conversar com ela, fazer uma massagem, convencer ela, vai dar tanto trabalho que eu prefiro apertar um botão. Aperto um botão, cuido do meu caso e a vida segue. Mas mulher não é assim, ela não é visualmente iludida assim. Então eu creio que a pornografia, quando a mulher entra nessa questão da pornografia, eu tenho visto mais que a gente chama de sexting, que é texto sexual, tá entendendo? Não é a mulher tanto em sites pornográficos, mas se envolvendo com uma pessoa privada, e ali ela começa a se expor para aquela pessoa e depois eles começam a assistir pornografia junto, coisas assim, porque isso não é não era antes uma fraqueza nossa, entende? De olhar e já desejar. Então eu creio que é uma perda de identidade e também da gente brincar com fogo, tá entendendo? É aquilo que eu disse, você começa a brincar, a olhar, está em territórios que pareciam inofensivos, a conversar, quando você vê aquele homem já te ganhou pela lábia dele, e quando você vê, você está presa também nessas coisas, na pornografia, assim como ele era, por um conselho dele, e você ser levada por ele a praticar essas coisas. Vocês repararam, né, nos dados, 56% dos divórcios hoje tem a ver com a pornografia. E aonde a pornografia? Na internet, né? Não é mais revista, é internet. Como é importante essa questão, que lugar tem a internet nas nossas vidas? E às vezes o divórcio, ele tem ele passa a entrar na história da pessoa e a pessoa não acessou pornografia. Essa semana mesmo eu estava num lugar e eu estava ouvindo uma pastora que aconselha uma mulher. E essa mulher é casada, tem seus filhos pequenos ainda, e com todos os desdobramentos disso. A amiga dela, melhor amiga dela, se divorciou e começou a viver uma vida de solteira. Então começou a ir para balada, começou a pegar homens mais jovens, e ela começou a acompanhar a vida da amiga pelas redes sociais. Então a vida da amiga parecia mais glamurosa do que ela ali, cuidando de menino pequeno, cuidando de marido, não sei o quê. E falou assim, olha, eu quero me aventurar, porque a minha vida é uma prisão. A minha amiga está lá, vivendo, curtindo a vida, e eu quero experimentar isso. Eu não acho meu marido mais interessante, eu quero conhecer gente nova. Então, quer dizer, é uma sutileza, não precisa de ir para a pornografia para já causar um dano. A comparação, né? Só que talvez essa amiga está se julgando nos braços de outros caras, buscando o que a amiga já tem.
um marido que cuida, um marido presente, um pai amoroso. Quer dizer, vai escangalhar com a vida para parecer com a amiga, e se bobear, a amiga pega o marido dela. É bem isso. Entendeu? Ainda tem isso. Então, acorda para a vida, gente. A vida, o que aparece na rede social não é a vida toda. É uma ínfima parte de quem você é, e você coloca lá o que... Ninguém coloca lá, estou pegando todos e estou tão me sentindo um lixo, usada. Não, ela coloca isso como legal, entendeu? Às vezes até para se vingar do marido. Tá vendo? Você não me quis? Estou aproveitando a vida. Mas só ela sabe o vazio depois que o terceiro, 10º, o 20º cara sai da cama dela. Entendeu? Então... não vai caçar confusão, não, gente. Fica firme aí. É isso aí. Mudando aqui o assunto. Gláucia, ainda há tanta controvérsia no meio da igreja com relação à questão de política e religião. Até que ponto os cristãos devem se envolver ou não. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Aqui a gente tem um auditório diverso, né, vários ministérios, talvez pensem em diferença. Mas me fala um pouco do que você pensa e de como você enxerga essa tua experiência sendo uma cristã na política e sendo uma política também participativa na vida da igreja. Porque a Gláucia, quer dizer, ela é vereadora, mas ela está em todos os cultos. Ela está aqui servindo a Santa Ceia em todos os nossos domingos de ceia, participa dos ministérios, faz trabalho de libertação até hoje, que é a área dela, ela tem ministério de libertação, é envolvida com o célula, com tudo, né? Não deixou. E é uma política aqui. Me fala dessa relação igreja-política, o que você entende, como você vê, até para nos inspirar e, quem sabe, desafiar. A política faz parte da vida da pessoa. Você não existe ser apolítico. Se você fala assim, eu sou apolítico, você já está tomando uma posição. Todos somos políticos. A gente faz política todo dia. Tem que fazer política com os filhos, com o marido, né? A igreja está tendo, graças a Deus, assim como a arte, a música, as outras áreas de entretenimento, a igreja tem se despertado para isso, porque enquanto, né, nós deixamos de ocupar, o inimigo ocupou esse espaço. Então, eu sou, né, muito bem colocada pelo meu pastor, né, por vocês, pastor Danilo, eu fui enviada como um ministério, sou uma missionária na política. O que me levou a estar numa posição é porque eu tenho uma nação a ser conquistada, que é a nação da política. Tem uma linguagem diferente, tem uma moeda diferente, tem valores diferentes, mas é uma nação que eu fui enviada como missionária. Então, eu estou lá para quê? Para cumprir o projeto, o propósito de Deus na minha vida. Tudo que Deus foi fazendo ao longo dos meus, eu tenho, apesar de ser tão novinha, eu tenho 38 anos de conversão, me converti aqui na igreja, com 15 anos, tenho 53, mas há 38 anos eu sirvo ao Senhor aqui, né? E de tudo que Deus colocou na minha vida, né, me levou onde eu estou. Por que eu estou lá? Porque o Senhor falou, olha, a justiça, né, ela tem que ser manifestada nesse meio. Quem tem valor? Quem está debaixo do sol da justiça, do governo do sol da justiça. Então, eu preciso de resplandecer a minha luz lá, justiça, pelo sol da justiça. Mas, infelizmente, a igreja tem essa visão que é apartada. Não, Romanos fala que as autoridades são instituídas pelo Senhor. Para quê? Para fazer o bem, para punir, castigar quem faz o mal. Então, eu estou ali com um chamado de Deus, como Esther foi usada por Deus, como Débora foi usada por Deus, e eu estou ali. E não tem sido fácil, porque a mulher, quando ela está nesses poderes, lugares de autoridade, ela tem que provar que ela é capaz, né, 3, 4 vezes mais do que o homem. Vocês imaginam, na Câmara Municipal, 27 homens e só eu de mulher, né? Mas, com certeza, eu sou a melhor vereadora. E é verdade, eu posso falar. Isso. Sabe por quê? Não sou eu, amadas. É incrível. Eu sempre aqui na Palavra de Deus,
Daniel falava assim, que o Senhor levou, desde a minha faculdade, que eu aprendi essa palavra e peguei para mim, que se a gente é fiel ao Senhor, o Senhor nos faz 10 vezes mais inteligente do que os outros príncipes. Que todos os estudiosos, Deus fez aqueles jovens 10 vezes mais inteligentes. Eu falo, Deus, com a sua graça, eu quero ser 10 vezes mais inteligente que os meus amigos aqui. E o Senhor faz isso, e o Senhor tem feito isso. E eu quero que o meu testemunho sirva de inspiração. Deus tem esse lugar, um lugar onde as pessoas estão voltadas para si, onde os valores são corporativistas, dificilmente se olha para o todo, para a cidade, é sempre um benefício imediato. Você poder olhar para os princípios da palavra de Deus e ser regida por princípios. Muitas decisões, até quando eu fui prefeita dessa cidade, que Deus me colocou como prefeita aqui, diante de uma maior crise que teve na história de Ribeirão Preto, eu tinha que fazer uma decisão, e muitos conselheiros do rei estavam ali. Como você vai decidir? Por um princípio da palavra. Que o Senhor falou, olha, honra o órfão e a viúva, não viola o direito do órfão e da viúva. Quem você vai pagar? Os funcionários que estão aí fazendo movimentação na porta da prefeitura ou os aposentados, órfãos e as viúvas? Qual é o princípio? Não, em forma alguma, ofender o direito do órfão e da viúva. Então, Deus quer nos colocar nessas posições importantes no poder judiciário também, no poder legislativo, no poder executivo, porque nós seremos movidas por princípios. Sim. E isso faz toda a diferença. Sim. Toda a diferença. E, Gláucia, que conselho você daria aqui para nós, para quem deseja essa carreira política? Uma mulher que deseja a carreira política. Qual o caminho? Por onde ela fala, eu sinto vontade de fazer mais pela minha cidade, eu gostaria, sinto um desejo. O que você fala? Olha, envolva-se com a sua cidade. Né? Como eu disse a princípio, eu sou 32 anos assistente social aqui da igreja, né? Com os projetos sociais da igreja. A Maura, começamos a Missão H e Vida, a creche, o clubinho. Então, eu sempre trabalhei na ação da igreja, voltada para fora, para servir a cidade. Então, é importante que você sirva a cidade, porque você não vai ser um vereador da sua igreja. É isso. Você não vai é ser servir a sua igreja, é servir a cidade. cidade. Né? Você vai ser um político da cidade. Então, você tem que se envolver com os problemas da sua área. Eu sou da área social. Né? Mas se você é um economista, se você é uma pessoa que gosta de moradia, da educação, envolva-se com os problemas da sua cidade. Envolva-se, ore muito, porque você tem que ter. Eu vejo a política como um ministério. Eu recebi uma palavra de Deus, o pastor Danilo me desafiou em 2004. Eu orei 3 anos, em 2007, vindo de uma reunião na Secretaria Estadual de Saúde, onde os técnicos estavam decidindo fortalecer toda a estrutura estadual, já estavam fortalecendo do movimento LGBTQ, para que eles pudessem enfrentar as bancadas evangélicas nas câmaras municipais. Eu cheguei, meu Deus, como é que é isso? Senhor, onde é que estava o deputado? Onde é que estava o vereador que deixou isso ser aprovado? Onde é que eu estava? O Senhor levou Juízes 9. Enquanto a figueira, a videira e a oliveira se omitirem, o espinheiro vai governar. Amados, nós, igreja, nós temos o óleo da unção. Nós somos oliveira. Nós somos videira, nós somos o fruto da alegria. Nós temos figueira, temos frutos que adoçam as vidas das pessoas. E nós deixamos que o espinheiro, que não dá sombra, não dá fruto, não tem nada, governar e nos amaldiçoar. Então, é esse que é o meu recado. Nós, igrejas, temos o óleo, temos frutos, temos unção, temos frutos, e temos esperança, alegria. E nós somos a resposta em todos os lugares. Amém? Amém, amém. Última pergunta aqui, Mi.
como psicóloga, né? Assim, como você vê, qual é hoje, talvez, a razão primeira que as mulheres buscam um tratamento psicológico, psiquiátrico, por conta das suas emoções? Qual é? Eu sei que são inúmeras questões, mas tem em ordem assim de procura, de que você ouviu falar, estudou, ou na sua própria prática de ministério, de atendimento, qual que é assim, o problema maior emocional que você vê? Aonde está a chave? Eu sei que são muitos detalhes, são cada um a sua história, mas tem algum onde o principal? Deus nos fez pessoas assim resistentes, que se adaptam, que conseguem vencer as lutas, que conseguem vencer as batalhas. Se você olha para a sua vida, eu e você já vencemos mais coisas que a gente julgaria que fosse capaz. Mas eu creio que a chave principal, quando você começa a tratar das mulheres, é um pouco daquilo que eu falei na ministração hoje. Geralmente, não é a luta que elas estão vivendo, mas são traumas e acúmulos de situações que elas viveram e não foram resolvidas, que levam ela a... como uma panela de pressão, né? Vai cozinhando, aí não perdoa um ano, não perdoa 10 anos, aí não perdoa o tio, não perdoa a prima, não perdoa coisa. Quando ela vê, ela está isolada, sozinha, e de repente ela tem uma crise. Passado não resolvido. Passado não Você, resolvido. Helena, qual que você vê que é a mesma maneira, assim, se as mulheres mudassem isso aqui, olha, resolveria a maior parte aí dos problemas. Eu acho que é um problema que as mulheres enfrentam. Do ponto de vista psicológico, é a questão do trauma não resolvido, sim. A gente tem uma tendência muito grande de querer ser forte e varrer para debaixo do tapete. E a gente escondeu a dor e pensou que resolveu. Isso aconteceu comigo durante vários anos da minha vida. Eu escondi uma dor e pensei que tinha resolvido, e não resolveu coisa nenhuma. Agora, uma coisa que hoje também traz muita angústia, eu acho, para a mulher, é a comparação. Elas vivem se comparando, sendo que nós somos completamente singulares. Tem um propósito de Deus sobre nós. A maneira como nós somos, agimos, pensamos, cremos, é uma coisa tão única. Nós somos tão únicas. Então, por que a gente está tão preocupado com a vida da outra? Por que a gente quer sempre ser igual a outra, ou criticar a outra, ou competir com a outra? A gente tem que parar com esse negócio de competir, gente. Vamos ser a melhor versão da gente mesmo. É isso aí, é isso aí. O interessante é que crianças, elas não têm essa carga e esse passado. Então, as nossas crianças de 9, 10 anos, isso daí é comparação. Como que elas são tão oprimidas, tão deprimidas, tão infelizes? Porque elas comparam a vida delas, o corpo delas, a situação delas com o momento que está na internet. E aí não tem como ganhar, né? Com esses aplicativos que estica, diminui, aumenta, deixa bonito, afina. E a pessoa acorda e tira o selfie dela ali com 13 anos. Né? Não deu para afinar o nariz ainda, não deu para consertar o olho. Então, a comparação na vida das crianças que estão sofrendo de depressão, ela é altíssima. Geralmente é a razão. Eu quero só ressaltar aqui o último. Lógico, essas coisas são muito presentes na vida das mulheres e causa importante da depressão, angústia. Mas eu vejo uma coisa que a Helena fala muito. Queridas, uma chave é a palavra gratidão. Eu queria falar gratidão, porque eu conheço pessoas que tiveram um passado terrível, né, assim, com experiências muito tristes, mas elas têm uma gratidão, elas conseguem tirar algo de bom da situação ruim. Elas conseguem tirar uma virtude de uma pessoa que tem inúmeros defeitos. Então, elas substituem o mal pelo bem. Parece que elas são meio blindadas. Eu conheço mulheres que eram para estar assim, destruídas, sem amargas, uma mara, por causa da vida, das pessoas, das situações. E elas são felizes. Eu falo, mas como assim? Elas conseguem extrair algo de bom aonde tem coisas ruins. E eu queria deixar esse segredo para você. Aonde tem coisas ruins, tem coisas boas também. Está passando por uma tribulação? Tem coisa boa nessa tribulação. Convive com alguém difícil? Tem virtudes. Ele está aperfeiçoando a sua paciência. Ele está aperfeiçoando a sua misericórdia, o seu perdão. A gente não tem como crescer se a gente não tiver pessoas difíceis na nossa frente. E você querendo terminar com as pessoas, você vai acabar com o seu crescimento, com a sua maturidade. Você vai viver aquela eterna meninice. Dê grata, seja grata. Se você for uma pessoa grata por tudo, você vai ser uma mulher tão descomplicada, tão de boa. As pessoas vão querer grudar em você e não te largar mais, eu te garanto. Mônica, uma coisa que eu gostaria de acrescentar, né?
nós precisamos de acrescentar e buscar o sentido na nossa vida. Falta olhar, de propósito. né? Olhar, fazer como se fosse uma autobiografia. Né? Teve situações difíceis, faça uma autobiografia. Aquela situação me magoou demais. Né? Mas eu posso ressignificar aquilo. Posso dar uma outra roupagem, um outro olhar, porque eu vou entender o sentido de Deus naquela situação. O que me fez sofrer, mas o que produziu em mim? Quais frutos trouxe na minha vida? E se não trouxe fruto ainda, qual era o sentido? Por que eu precisei daquilo? Qual o sentido de Deus? Cada situação, ela pode e deve nos apontar sentido para algo que Deus quer fazer. O grande problema é que a gente não se concentra no agora, né? A gente fica lá atrás, né? Pensando, aí eu estava ouvindo um pastor falar, a gente vive a melancolia, né? Que é o apego ao passado, ou a ansiedade, que é o apego ao futuro. Mas encontrar o sentido de Deus aqui agora, do que Deus tem para fazer nessa situação, buscar o passado. Eu não encontrei o sentido, por isso eu tive que passar, por isso eu passava por tantos ciclos na minha vida. Falava, Deus, eu estou sendo sempre reprovada nessas provas. Então, qual é o sentido do Senhor na minha vida, para eu poder passar para uma outra fase de prova? Então, é a necessidade que nós temos de buscar o Senhor, sentido. Qual o propósito nisso? Para quê? Para que o Senhor quer? E aí a gente consegue. Tudo coopera para o bem. Coopera. Tudo. Esses dias eu estava numa luta, queridas, sentindo injustiçada, angustiada, sabe quando você está mal? Assim, e não estava entendendo, meio chateada com Deus, assim, poxa, Deus, eu não estou entendendo, essas coisas não mudam, por que tem que ser assim? Então, aí Deus, ali, vendo meu chororô, meu mimimi, virou para mim e falou assim, vem cá, filha. Eu ouvi mesmo, eu fiquei assim, levei um susto, a voz do Senhor falou, você está achando ruim porque você acha que você está sofrendo injustamente? Você preferia que fosse justamente? Fiquei pensando assim. Eu falei, meu Deus do céu. Deus, obrigado, porque eu estou sofrendo injusta. Porque a gente olha, eu não mereço isso, por que a vida é dura? Olha que as coisas estão acontecendo. Querido, pior é se você estivesse roubando e por isso você está apanhando dos policiais ou lá na cadeia. Sabe, o sofrimento que é por conta do seu erro é o pior. Sabe, porque você está indo contra Deus, você nem a bênção de Deus tem ao seu favor, quando o problema, o erro é você. Agora, quando estão te tentando, né, te prejudicar ou te fazer infeliz, dê graças a Deus. Aí eu entendi aquele versículo lá, que quando pegaram os discípulos e bateram neles, eles saíram regozijando, dando pulo de alegria de tomar uma sova, uma surra. Sabe por quê? Porque é injusto. Sabe, eu falei, tenho o privilégio de sofrer, porque Deus, obrigado, porque eu estou acertando, eu consegui acertar, eu não errei, olha que bênção. Eu estou certa. Porque eu podia falar, meu Deus, olha o que eu fiz, que vergonha. Então, em tudo tem uma coisa para você extrair de bom. Eu falei, Deus, obrigado. Se eu tiver que sofrer, Deus, eu sei que eu vou sofrer, todos nós vamos em alguma coisa ou outra, que seja sempre injusto. Não me deixa sofrer por me voltar contra o Senhor, abandonar a Tua palavra, pecar. Que seja sempre assim, Deus. E eu quero, como os discípulos, dizer e adorar ao Senhor e dizer, glória a Deus, Tu és bom sempre. Sempre. Amém, queridas? Esse aqui é o nosso bate-papo. Eu quero agradecer as nossas convidadas. Sempre nos enriquecem. Eu chamo para falar porque eu sei que vivem. Eu não vou colocar aqui alguém aqui que tem uma retórica, que vai falar, nossa, que fala bem, ela, apesar de todas falarem bem e se expressar, mas o que eu creio é que essas verdades faladas, elas funcionam. Funciona na vida porque eu vejo funcionar na vida dessas mulheres. São referência para nós. Obrigada, querida. Fica aqui, amor.